Lembrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra nos dar. E o pensamento leve faz a gente mudar. Uou, uou. Bom dia, bom dia! Muito bem-vindos a mais um encontro da nossa live da Quinta do Diabetes. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer para mim hoje essa live especial. Semana passada a gente não pôde fazer esse encontro porque eu fiz um procedimento cirúrgico em São Paulo para melhor compensação da miastenia, que é uma doença autoimune que eu tenho. Eu cuido já há mais de 8 anos e nesse período de pandemia a gente teve uma descompensação desse quadro. Então, eu precisei fazer esse procedimento cirúrgico e graças a Deus eu estou recuperando muito bem. Essa semana eu ainda vou ficar mais de molho um pouquinho, mas Deus nos abençoou aí, a gente pôde hoje retornar à nossa Quinta do Diabetes e hoje nós vamos fazer um encontro de perguntas e respostas para vocês tirarem as dúvidas, né? E a gente vai responder algumas que deixaram na caixinha de perguntas também, viu? Então, bom dia a todos, obrigada aí Patrícia, Simone, Wilton, meu pai tá lá em São Paulo entrando também, muito obrigada a todos aí pelo carinho, pelas orações, e o poder da oração realmente tem é muito forte, né? Então, obrigada aí primeiramente a Deus e a minha família, meus amigos, a todas as pessoas aí que me acompanham nas redes sociais. Eu agradeço demais o carinho e a atenção, o acolhimento que eu tive nesse período aí, que foi muito grande, tá? Então, vamos começar? Meu nome é Irlena, então, para quem ainda não me conhece, eu sou médica endocrinologista e eu ajudo pessoas a descomplicar o diabetes e viver uma vida sem restrições, uma vida com maior qualidade, bem-estar, a saúde, né? Ajuda pessoas a ter a saúde que elas merecem ter, tá? Então, vamos começar aqui a nossa live de perguntas e respostas. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta aqui ao vivo, falar conosco, pode ficar à vontade. Eu vou começar aqui pela caixinha de perguntas, que deixaram algumas aqui, e a gente já vai respondendo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui, uma, ó. Bom, doutora, qual o melhor remédio para o diabetes? Essa é uma pergunta que, se a gente tivesse uma resposta única, seria uma coisa muito boa, mas a gente não tem, porque a resposta para essa pergunta é depende. Depende por quê? Porque hoje a gente tem muitas classes de medicamentos, a evolução do pilar medicamentoso no controle do diabetes nos últimos 10, 15 anos foi muito grande, inclusive com medicações que nos ajudam além do controle da glicose, além do emagrecimento, que é algo muito importante dentro do grupo das pessoas com diabetes tipo 2, porque o excesso de peso, a obesidade vem muito relacionado a esse tipo de diabetes. Esse é classe de medicamentos que vão além disso. Elas nos ajudam também a prevenir doenças cardiovasculares e também a prevenir progressão de doenças renais. Então, são classes muito modernas, onde a gente consegue fazer um controle que vai muito além dos simples níveis de glicose mais estabilizados. Então, a gente precisa, sim, diferenciar, individualizar, né? Individualizar para cada paciente qual é o melhor medicamento. Por quê? Qualquer medicação tem sua indicação, sua contraindicação, seus efeitos colaterais, tem o custo também do remédio, que é muito importante. Essas classes mais modernas, elas têm um custo maior, então a gente precisa aliar um conjunto de fatores para poder escolher qual é o melhor remédio para você dentro do controle do diabetes. Não tem uma resposta única, né? Se tivesse, seria bom, mas não tem, tá? E tanto a gente tem remédios mais modernos, quanto a gente tem ainda os mais antigos, como é o caso da metformina, que é uma medicação antiga, barata, amplamente distribuída aí no sistema único de saúde, nas farmácias populares, e que funciona muito bem
para muitas pessoas com diabetes, aí como um remédio às vezes único, em alguns casos em associação com outras medicações, mas que ainda é muito utilizada também dentro desse pilar medicamentoso do diabetes. Então não tem uma resposta única, tá? Primeiramente porque cada pessoa é de um jeito e tem todo esse contexto que a gente precisa levar em consideração também. Mas realmente hoje a gente conta com um arsenal muito grande de medicações, não só orais, mas os tipos mais modernos de insulina também, que nos ajudam nesse pilar medicamentoso a ajudar as pessoas com diabetes a gerenciar melhor essa glicose, com menos efeitos colaterais, com esse processo de melhoria do peso também, que é algo que ajuda demais dentro do contexto do diabetes tipo 2. E também, como a gente falou, vai além disso, né? Vai além porque essas medicações também nos ajudam a prevenir doenças cardiovasculares, a prevenir progressão de doenças renais. Inclusive, o análogo do GLP-1 e os inibidores do SGLT2, que são essa classe de medicamentos mais modernas, elas nos ajudam, ela foi um divisor de águas, não só na endocrinologia, mas também na cardiologia. Por quê? Porque tem pacientes com insuficiência cardíaca não diabéticos que estão se beneficiando já dessa classe de medicamentos. E também na nefrologia, né, por conta da diminuição da progressão de doenças nos rins. Então, realmente foi assim uma notícia maravilhosa quando a gente recebeu o resultado desses estudos mais recentes e que tem nos ajudado nesse controle aí, nessa batalha que a gente trava em relação ao diabetes e a outras doenças crônicas relacionadas também, tá? Não tem uma resposta única, mas a gente tem sim hoje uma gama de medicamentos muito modernos que podem nos ajudar nesse controle aí, nesse pilar medicamentoso. Que lembrando, o pilar medicamentoso ele é apenas um dos pilares dentro do método DTC, dentro do método do diabetes tipo controlado. A gente tem e pode sim se beneficiar dos demais outros pilares, de muitos outros pilares que existem dentro do tratamento do diabetes, que inclusive ajuda, potencializa a ação dessas medicações e muitas vezes fazem com que a gente use menos remédios também dentro do controle do diabetes, o que é um benefício muito grande para a saúde e para o bolso também, tá? Então, atenção não só no pilar medicamentoso, mas nos demais também, que a gente sempre enfatiza aqui nos nossos conteúdos, viu? Bom dia, Marili, bom dia a todos que estão entrando, a Edna, viu? Bom dia demais aí a todos, é um prazer para mim, como eu falei no início da live, estar aqui fazendo essa live hoje, após uma semana aí de desafios em São Paulo, onde eu fiz um procedimento cirúrgico, mas graças a Deus eu tô bem, tô me recuperando bem, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. O Wilton, meu pai, tá perguntando aqui. Quais os remédios caseiros que ajudam a combater o diabetes? Eu digo que o remédio mais barato que nos ajuda dentro do controle do diabetes é o quê? Exercício. Exercício físico é um poderoso remédio para ajudar no controle do diabetes. É um remédio que muitas vezes não gera custos para você fizer uma caminhada. É um exercício muito bom para quem consegue, pode fazê-lo, tá? A gente tem opções também, por exemplo, às vezes chás. Os chás, eles não curam nem ajudam no controle do diabetes, mas eles podem sim trazer o benefício do gerenciamento do estresse, do autocuidado, tá? Hoje o chá de canela, ele tem um benefício ainda interrogado em estudos, a canela, né, para ajudar no controle do diabetes, tá? A gente tem a melhora, eu acho que os remédios caseiros melhores são os pilares, né, do diabetes tipo controlado, que é exercício físico, a melhora alimentar gradual, a regularidade do sono, você preservar o seu sono, você gerenciar o seu estresse, tudo aí são remédios que a gente não compra na farmácia, tá? Por isso também a dificuldade da gente colocá-los em prática, porque muitas vezes depende da gente assumir esse comando, da gente trazer essas, entre aspas, medicações aí que nos ajudam, porque às vezes é fácil, né? A gente ir quando a gente prescreve medicamento, que vai lá a receita bonitinha, tomar um glifage 3 vezes ao dia, ou então qualquer outra medicação que seja, a pessoa vai comprar na farmácia e toma, né? Não é uma dificuldade tão grande, né? Assim, apesar de que a gente ainda tem essa dificuldade também de adesão ao uso das medicações no dia a dia.
Mas quando a gente precisa de medicamentos, como o caso do exercício, que a gente ainda não compra na farmácia, aí a gente precisa realmente trazer um pouco mais de disciplina. Primeiro o desejo, né, de querer mudar, de querer instalar um novo hábito na vida. Depois o gatilho que a gente utiliza também para começar esse hábito, a disciplina de manter a constância na regularidade desse exercício, né? E por que não trazer uma recompensa também ao final do exercício, como, por exemplo, tomar uma água de coco, ouvir uma boa música, tomar um banho relaxante. Tudo isso ajuda para que a gente consiga instalar um novo hábito no dia a dia, tá? Mas eu acho que os melhores remédios, os remédios caseiros melhores para o controle do diabetes realmente são esses. É a gente trabalhar esses pilares de gerenciamento de emoções, tá? E os demais pilares dentro do método DTC, que é o método do diabetes tipo controlado, tá bom? Vamos ver aqui a Patrícia. Doutor, eu perdi, depois que eu descobri que eu estava diabética, emagreci muito, com uma dieta louca que eu fiz, perdi 14 quilos sem remédio, só mudando a alimentação. Agora eu estou tentando pegar mais peso. Isso acontece muito, viu, Patrícia? Dentro do controle do diabetes, né? Quando a pessoa descobre o diabetes, muitas vezes a pessoa tem um emagrecimento, às vezes de maneira não saudável, por conta dos níveis mais altos de glicose, onde nesse momento a insulina ela não está conseguindo colocar essa glicose, que é o combustível do nosso carro, que é a gasolina do carro, para dentro da célula, para poder queimar e realizar as atividades normais do dia a dia. A insulina, por algum motivo, ou pela falta dela, ou pela dificuldade na ação dela executar esse trajeto, né, de pegar a glicose e colocar dentro do tanque do carro, a pessoa começa a gastar o quê? Não tem carboidrato, não tem glicose, o que ela vai gastar? A gordura. E muitas vezes proteína também. Então a pessoa tem um emagrecimento muito rápido, uma perda de peso de maneira não saudável também. E aí, quando se descobre o diabetes, a gente também tem o outro lado. Também tem o lado que quando a pessoa está com excesso de peso, está com obesidade e que muda a alimentação, às vezes pequenas mudanças alimentares, pequenas coisas que se consiga fazer, mas com constância. Tá? Não adianta fazer durante 1 mês, 3 meses, 6 meses. Você consegue sim uma perda de peso, nesse caso de maneira saudável. E aí, isso não é ruim, isso é bom para ajudar no controle da glicose, para ter usar menos remédios, para ter mais disposição, para que você consiga, né, trazer essa melhora da sua qualidade de vida também, tá? Então, essa perda de peso saudável no que concerne a alimentação e os demais pilares. Em alguns casos, o paciente emagrece muito, talvez como seja o caso da Patrícia, que talvez já não tivesse tanto peso assim, teve emagrecimento, não sei se por conta do diabetes, aí realmente só numa consulta para a gente poder avaliar melhor de forma individual. E aí, o que a gente pode fazer para que a gente possa recuperar o peso, tá? Recuperar o peso, nesse caso, de maneira saudável. A gente tem normalmente 3 pilares que ajudam nessa recuperação de peso de maneira saudável. Um deles é a alimentação. É você ter uma alimentação, nesse caso aí, tá? De quem está querendo recuperar peso de maneira saudável. Uma alimentação com uma quantidade maior de calorias. E essa alimentação precisa ter um aporte, sim, maior de proteínas, mas também do carboidrato. De carboidratos complexos, de carboidratos mais saudáveis nessa alimentação. Porque a proteína e o carboidrato, quando a gente quer ganhar músculo, né? Recuperar o peso de maneira saudável com base em ganho de massa muscular, elas são como se fosse o pedreiro e o tijolo. Se a gente tem um, mas não tem o outro, a obra não sai, tá? Então, proteína e carboidrato complexo, carboidrato saudável, para ganho de massa muscular, funciona dessa maneira. Então, a gente precisa, muitas vezes, de uma avaliação nutricional para poder estabelecer melhor essa quantidade individual para você. E esse pilar da alimentação é muito importante. O outro pilar, qual seria? O exercício. E aí, nesse caso, um exercício de fortalecimento muscular. Um exercício que te ajude a ganhar massa muscular, como é o caso da musculação, do pilates ou do crossfit, para quem já tem um condicionamento físico melhor. Tá? Então, ou um funcional também que fortaleça a musculatura, precisa ser exercício de resistência, exercício que fortaleça a massa muscular. E o terceiro pilar
é um pilar que muitas vezes a gente esquece para quem quer ganhar músculo. Às vezes a pessoa quer malhar de manhã, de tarde, de noite e 7 dias na semana, né? Brincadeira, mas assim, o excesso de treino também pode prejudicar, então a pessoa precisa intercalar os grupos musculares para quê? Para que o músculo descanse. E não só intercalar grupos musculares, mas como ter uma noite de sono boa também ajuda com que a musculatura, quando ela descansa, é que ela oxigena e cresce. Então precisa dar esse descanso ao músculo também, tá? Então é muito importante esses 3 pilares. E aí, em alguns casos, precisa de suplemento, né? Precisa regrar também bebida alcoólica, que prejudica o ganho de massa muscular, tá? Precisa de uma avaliação individualizada e uma outra fundamental coisa que é importante também para quem quer ganhar massa muscular, quem quer ganhar peso de maneira saudável. Paciência, paciência. Por quê? Porque isso não é da noite para o dia que ocorre. Tá? Você precisa fazer um trabalho continuado com o seu nutricionista, com a sua endócrina de confiança, com um professor, às vezes um personal, um educador físico, e ter paciência. Porque às vezes a gente chega na academia e aí tá lá, né, aquele monte de gente malhando, não sei o que, aí olha pro colega do lado, pra colega do lado, e vê lá a perna toda já trincadinha, não sei o que, e a gente não sabe, tá, a gente não sabe a que custo que se chegou naquele corpo, né, então às vezes a gente percebe que existe muito essa disputa em academia e não é para se comparar com o colega do lado, com a colega do lado, porque a gente não sabe como que ela chegou naquele corpo. Pode ter sido, sim, com essa consistência, com essa paciência, com todos esses pilares que a gente comentou, mas pode às vezes ter sido a base de uso de anabolizante, o que está sendo muito comum hoje, não só para homens, mas para as mulheres também, e isso aí não é saudável, tá? Então, paciência para quem quer ganhar massa muscular é algo fundamental nesse processo. Bom, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Aqui, ó. Doutora, quantas castanhas do Pará posso comer ao dia? A castanha do Pará não é porque eu sou paraense. Acabei de comer ali 2 castanhinhas do Pará no meu café da manhã. Ela é uma oleaginosa rica em um mineral que falta muito na alimentação e por isso a castanha do Pará é tão valorizada, que é o selênio. Tá? Então a castanha do Pará é disparada a principal fonte de selênio que a gente tem natural, que a gente pode consumir através da alimentação. E a quantidade que se recomenda normalmente ao dia é 1 a 2 castanhas do Pará ao dia, tá? Por conta dessa fonte de selênio que ela tem muito grande. E também ter o cuidado, como todas as outras oleaginosas, em relação à quantidade de calorias, que elas também têm muito, são fontes importantes por serem gorduras boas, de calorias também. Então é importante ter essa atenção, tá? Não só em relação à qualidade do alimento, que elas são fontes de gorduras boas, mas se você comer exagerado, pode exceder em calorias e aumentar o peso aí, sem às vezes se sentir, porque como são oleaginosas, é gostosinho, a gente vai lá, dá um belisco, daqui a pouco vai lá outro belisco, a pessoa vai comendo sem se sentir. Então é importante ter a quantidade adequada. Em geral, numa dieta balanceada, a quantidade de oleaginosas que a gente recomenda, de uma forma geral, tá? No dia a dia, são 30 gramas, no máximo, de oleaginosas, o peso, né, delas, como é o caso das nozes, da amêndoa, do amendoim, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado na quantidade também, tá? Deixa eu ver aqui se eu passei alguma pergunta. A Patrícia ainda falando, tô cansada do povo perguntar porque estou magra, eles acham que estou doente por estar magra. Patrícia, aí tem que realmente ver, né, fazer uma consulta com a sua endócrina, tá? Para poder lhe ajudar nesse processo de ganho de peso, viu? De maneira saudável. Um caso que ficou muito famoso na mídia quando descobriu o diabetes foi do cantor Milton Nascimento, né? E ele sempre foi tem uma época que ele era mais gordinho, assim, né? Bem mais forte, e ele emagreceu muito na época da descoberta do diagnóstico do diabetes. Aí achava que ele estava com alguma doença maligna, né, algum sendo portador de soro positivo, essa coisa toda. E ele, na verdade, estava quando foi medir a glicose, estava com diabetes.
Então, realmente tem alguns pacientes, né? Algumas pessoas passam por um processo de emagrecimento muito rápido, que a gente já falou o motivo, e aí é preciso fazer essa avaliação, primeiro compensar esse diabetes para depois evoluir, caso a pessoa queira e também seja necessário, devido à composição corporal que a gente também avalia no consultório, ganhar peso de maneira mais saudável, aí que isso é possível sim, tá bom? Mancha branca na pele tem a ver com diabetes? A Edna está perguntando. Edna, normalmente o diabetes, ele dá, na verdade, manchas mais escurecidas na pele, né? E principalmente na região de membros inferiores. Essas manchas a gente chama de dermatite ocre, que é um tipo de mancha mais escurecida que a gente tem na canela, assim, nos pés, tá? Também tem a mancha da resistência insulínica, que essa mancha, são nomes diferentes, né? Acantose nígricas, que são manchas que a gente vê em região de flexuras aqui do pescoço, do braço, abaixo do abdômen também, tá? Então, a acantose nígricas e a dermatite ocre, normalmente são as manchas relacionadas ao diabetes. De uma forma geral, quando o diabetes ele está descompensado, ele pode sim se manifestar com N manifestações dermatológicas. Eu tive um caso de uma paciente que ela estava com coceira e também feridas na região de couro cabeludo. Ela já tinha ido em várias dermatologistas, já tinha usado vários cremes, medicamentos, antifúngicos, enfim, nada melhorava, né? Corticoide e tudo mais. E aí ela veio para mim com a glicose alterada. E a queixa principal dela, além da glicose alterada, era essa coceira na cabeça, essas feridas na cabeça. A gente iniciou insulina para essa paciente, que era um caso que a gente precisava usar insulina. E essa paciente, depois de uma semana, já tinha melhorado 50% da coceira e das manchas, das feridas na cabeça. E com 2 semanas, quando ela voltou comigo para a gente rever o quadro dela, praticamente tinha zerado. Então, assim, o diabetes, quando ele está descompensado, e muito descompensado, no caso, ele pode sim se manifestar com várias alterações dermatológicas, tá? E pode ser que essas manchas brancas aí tenham a ver também com diabetes, com diminuição de imunidade, pode acarretar isso daí. Então é importante, né, avaliar com a sua endócrino, avaliar, se for o caso, de forma complementar com uma dermatologista, para ver se essas manchas têm relação com o diabetes. Combinado? Deixa eu ver aqui. Qual o maior inimigo do diabético? A bebida alcoólica, o açúcar ou a falta da alimentação balanceada? E aí, quem me responde essa? A bebida alcoólica, qual é o maior inimigo? A bebida alcoólica, o açúcar ou a falta da alimentação balanceada? Eu chego a dizer que esses três são grandes desafios, né, que a gente encontra dentro do controle do diabetes. Primeiro, que é regularizar essa questão da alimentação, onde a gente consome uma quantidade muito grande de açúcar na alimentação. Nós, brasileiros, estamos entre os países que mais consomem açúcar no mundo. Isso realmente é algo que a gente precisa melhorar. E quando a gente fala em açúcar, né, a gente fala muito dessa adição de açúcar que a gente faz nos preparos, nas bebidas. E isso é algo que a gente precisa se policiar, precisa reduzir, se possível não fazer, tá? Se possível não fazer. Porém, o açúcar está presente em praticamente todos os alimentos, né? Então, é como se fosse aquela parede ali, ó, que tem um reboco, mas a gente sabe que por dentro da parede tem o tijolo, mas a gente não enxerga. Então, o açúcar, por exemplo, num pão francês, ele está presente também. Tem uma colher de sopa de açúcar em geral, em um pãozinho francês. E isso daí é algo que a gente precisa ter cuidado. Não só no açúcar dos alimentos sólidos que a gente mastiga, mas principalmente no açúcar hoje, que é um açúcar escondido e que muitas vezes as pessoas consomem de forma exagerada, nas bebidas açucaradas, tá? Refrigerante, as bebidas alcoólicas também tem açúcar, os sucos de caixinha, tá? Então é importante a gente ter essa atenção.
O açúcar, ele realmente ele pode fazer parte da alimentação, tá? Porque hoje não tem nada restritivo na alimentação das pessoas com diabetes, a gente não precisa restringir nada. Porém, é muito importante que, de uma forma geral, todos nós, independente se você não tem o diabetes, se você tem um pré-diabetes, se você já tem o diabetes instalado, diminuir ou até mesmo se conseguir zerar essa adição de açúcar dentro da sua rotina. A bebida alcoólica também tem muito açúcar. A bebida alcoólica ela traz os malefícios não só do ponto de vista do descontrole do diabetes, mas descontrole da pressão, do colesterol, de gordura no fígado também. Então é algo que por ser uma, entre aspas, né, uma droga liberada, lícita, as pessoas às vezes consomem de maneira exagerada. Em geral, a gente precisa diminuir também a bebida alcoólica. Em alguns casos, a gente precisa realmente dar um tempo aí para poder o organismo se restabelecer e gerar essa melhor adesão também ao tratamento. Eu tenho um paciente que eu consultei recente, ele veio para mim para controle do diabetes. Chegou com diabetes de 400. E esse paciente ele não tinha só o descontrole da glicose, ele tinha o descontrole do colesterol, ele tinha o descontrole do peso, né? Então, o descontrole das enzimas no fígado, estava com o fígado muito inflamado, cheio de gordura. E aí a gente começou um tratamento para ele. E dentro da anamnese, né, dentro da história que a gente colhe de forma detalhada dentro do consultório, entendendo o contexto de cada pessoa para que a gente possa ajudar esse paciente de maneira mais individualizada, específica, e até com melhores resultados também, a gente viu que ele tinha um consumo de bebida alcoólica muito grande, muito grande. Tipo assim, era 20 a 25 long necks, né, de cerveja. Em um dia, no fim de semana, não, em cada dia de fim de semana. E às vezes o fim de semana às vezes começava na quinta-feira. Tá? Então, por aí você tira o consumo exagerado de bebida alcoólica que ele tinha. E aí a gente conseguiu, né, através de estratégias e de diálogo que a gente traça com cada um dos nossos pacientes, reduzir demais, em torno de 80%, o consumo da bebida alcoólica. E esse paciente, eu vou dizer para vocês que até eu me surpreendi quando ele veio no retorno, numa próxima consulta, com novos exames, não só com perda de peso, com melhora da disposição, dormindo melhor à noite, sabe? Ele teve realmente uma virada de chave nos exames. Então, assim, a glicose, a hemoglobina glicada dele, que era de 10,5 ou 10,4 quando chegou no consultório, depois de 3 meses de tratamento, tá? Que é um tempo razoável para a gente já ter uma melhora da hemoglobina glicada, ele já veio com 7,5 e com mais 2 meses, hoje esse paciente já tem praticamente uma reversão do diabetes, porque ele parou alguns remédios que a gente iniciou no quadro e hoje ele usa o medicamento apenas para controle do peso, que é um remédio que ajuda na glicose, mas que também é para gerenciamento do peso, e hoje ele tem uma hemoglobina glicada de 5,8, tá? Então, assim, foi um resultado fantástico que ele teve, mas um dos principais vilões que ele tinha, que a gente identificou e traçou estratégias para melhorar, era realmente a bebida alcoólica, tá? Então, isso é muito individual, né? E a gente precisa entender o contexto de cada um, tá? Para poder ajudar da melhor maneira possível, porque realmente é importante traçar pilares que ajudem nessa melhora. Deixa eu ver outra pergunta aqui da caixinha. Aqui, ó. Podemos consumir comida low carb, como pães e bolos, todos os dias? Hoje a estratégia, a dieta low carb é uma das dietas, né? Uma das estratégias alimentar que se usa dentro do controle do diabetes, tá? Não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue manter, porque a melhor dieta é qual? É aquela que você consegue fazer e manter também. E ela é definida pela quantidade de carboidratos menores dentro de uma alimentação e tem que ser no máximo até 130 gramas de carboidrato.
Dentro da alimentação low carb, a gente tem várias gradações, né? Inclusive tem a dieta cetogênica, que considera abaixo de 50 gramas de carboidrato, que é uma dieta realmente muito mais restritiva, mais rigorosa, como é também a dieta low carb para alguns, tá? Quando a gente fala em dieta low carb, a gente fala assim em redução da quantidade de carboidratos presentes na alimentação. Só que a gente tem que ter o cuidado, por exemplo, no caso de pães e bolos low carbs. Não tem ainda uma regra muito bem estabelecida o que seria um pão low carb. Normalmente considera-se pães e bolos low carbs aqueles que substituem a farinha de trigo por farinha de amêndoa, por farinha de vegetais, né? Por farinhas vegetais, até de grão de bico, pode se fazer também. E aí, qual é o cuidado que precisa ter? Precisa ter cuidado em relação às calorias também, tá? Porque substitui-se o carboidrato por gordura ou às vezes por proteína também. Então, isso também tem caloria, viu? Então, assim, a gente precisa ter o cuidado, não é liberado, não é porque é um produto low carb que é um produto que você vai comer de forma exagerada, tá? E isso realmente, essa quantidade, ela precisa ser definida com uma nutricionista, caso você faça esse tipo de alimentação, porque é de forma individualizada que a gente descobre qual a quantidade que você precisa e deve comer. Mas não é liberado, tá certo? Todos os dias, uma coisa é você comer todo dia, uma coisa é você comer o dia todo. Né? Eu brinco, lá em Belém, na minha terra, tem época que chove todo dia, tem época que chove o dia todo. Então depende, tá? Mas assim, todo dia, por exemplo, todo dia também você pode comer um pão francês. Um pão francês, gente, ele tem 120 calorias a 150 calorias. Isso representa em 10% de uma alimentação, por exemplo, que você está fazendo de 1.200 calorias ou de 1.500 calorias, que já é uma alimentação que a gente faz para processo de emagrecimento e controle do diabetes, né? Então são 10%. E aí o que conta os outros 90% da alimentação? Então é esse contexto que a gente precisa avaliar. Não existe alimento anjo, nem alimento demônio. Isso aí eu vou repetir quantas vezes for necessário. Tá? Não existe aqueles alimentos bonzinhos que você pode comer liberado, sem quantidade adequada, tá? E nem existe alimentos que você não pode comer, porque tudo depende do contexto, tudo depende da quantidade, a qualidade sim do alimento conta, e hoje também o horário que se come determinados alimentos também conta, porque é importante avaliar o todo, tá ok? Então, assim, pão low carb todo dia, se tiver dentro de uma alimentação onde você tem um contexto que favoreça isso, pode, tá? O que não pode é ter a ideia de que porque é low carb, às vezes porque é sem glúten, sem lactose, né? Que é a moda do glúten, sem lactose, que aquilo é liberado. Não é, tá? Não é liberado, tudo deve ter um contexto relacionado, por isso que a gente trabalha aqui dentro do método do DTC, uma vida sem restrições e com mais saúde. Porque nem sempre a pessoa que está ali fazendo uma dieta low carb, com até às vezes com emagrecimento, com a glicose controlada, nem sempre a pessoa está feliz com isso, tá? Então é uma coisa para a gente pensar assim, né? Até que ponto esse tratamento, essa restrição está lhe trazendo um bem-estar como um todo? Tá? Até que ponto você se restringir na escolha de determinados alimentos está te trazendo um benefício para a sua saúde, para as suas emoções, para os seus sentimentos no dia a dia. Então é algo que a gente deixa aqui essa reflexão, porque é importante, sim, tá? É importante para que você não chegue lá no final, né, da vida e tenha arrependimentos em relação a o que quer que seja aí dentro do seu dia a dia. Então trabalhar aí o equilíbrio, né? O equilíbrio que é algo tão difícil, o caminho do meio, da gente conseguir aí dentro dessa questão alimentar e da saúde do tripé, né? Que a gente tem de saúde,
que a gente leva em consideração a saúde física, a saúde mental e emocional e a saúde espiritual também. São os três pilares, que desses 3 pilares a gente tem outros também, né? Saúde sexual, saúde financeira, então também que influenciam dentro desse contexto, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. A Simone tá pedindo para eu falar um pouquinho sobre whey protein, né? O whey protein, ele é uma proteína, é um produto industrializado, tá? Mas é uma proteína que a gente fala que ela é boa, tá? É um produto industrializado, é um produto industrializado que não é ruim. Como é um suplemento alimentar à base de proteínas, ele também tem carboidrato, porque existe 3 tipos de whey, né? Então, existe o whey concentrado, o whey hidrolisado, tá? E o whey isolado. Então, todos eles têm uma quantidade diferente de proteínas e carboidratos relacionados. Como é um suplemento alimentar, à base principalmente de proteínas, o que a gente precisa ter noção? A melhor quando a gente vai fazer uma alimentação, o melhor que a gente precisa ter é o consumo da comida de verdade. Então, você calcular com a nutricionista qual é o aporte proteico de carboidrato que você vai fazer dentro da alimentação. E se você conseguir fazer isso com a comida de verdade, não é somente mais saudável, como também mais barato, tá? Dentro desse contexto alimentar. Porém, quando a pessoa não consegue atingir a sua cota de proteína, quando às vezes tem um dia corrido, né, não deu tempo de fazer uma refeição XYZ, aí entram os suplementos, como é o caso do whey protein, que é um suplemento de uma proteína biologicamente ativa, então é muito bom o suplemento do whey. A gente tem várias marcas no mercado, é importante a gente dar preferência a marcas mais confiáveis também, porque essa indústria da suplementação é uma indústria que movimenta bilhões de dólares aí no mundo inteiro, tá? Então, tenha cuidado, não faça isso de maneira isolada, não faça isso sozinho, não use, por exemplo, o caso do whey protein sozinho, sem uma orientação de um nutricionista e de um médico lhe acompanhando também, seja endocrinologista ou um nutrólogo, que são profissionais que ajudam nisso, tá? Mas pode sim ser utilizado e ele é uma estratégia que se utiliza como suplementação aí dentro do contexto alimentar, e as pessoas com diabetes também podem usar, tá? Então, só que depende de forma individual como que isso é associado aí no contexto alimentar de cada um, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais uma da caixinha de perguntas. Aqui, ó. Isso não é uma pergunta, é um receio, né? Doutora, tenho medo de ficar cega em relação ao diabetes, me ajude. A retinopatia diabética, né, que é uma das principais complicações que a gente tem em relação ao controle do diabetes, existe alguns estágios, né, que ela se apresenta, e o último estágio realmente é um estágio de amaurose, que a gente fala da cegueira total. Tá? Para chegar nesse estágio, existe um caminhar, existe uma evolução, viu? Então, é muito mais do que a gente falar em complicações, né? Eu acho que a gente falar e trazer a consciência da prevenção, dos cuidados necessários que a gente precisa ter para que não chegue num estágio tão avançado a ponto de ter uma complicação tão séria como a cegueira, tá? Em relação ao diabetes. Então, como prevenção, o que a gente pode fazer diante disso? Primeiro é a gente trabalhar, né, esse controle da glicose. Controle da glicose, controle da pressão, controle do colesterol, sabe? O controle dos parâmetros que podem influenciar na retinopatia diabética. Então, trazer essa noção do diabetes, que precisa ser o diabetes, não é tipo 1, não é tipo 2, é o diabetes do tipo controlado, o DTC, que a gente fala aqui dentro da nossa tribo, DTC, tá? Então, prevenir, sempre na medicina prevenir é melhor do que remediar.
e a retinopatia diabética, que é uma das principais complicações que ocorrem em relação ao diabetes, ela é uma doença que a gente pode prevenir sim, tá? Uma outra estratégia importante, toda pessoa portadora de diabetes, uma vez por ano, precisa ir ao oftalmologista. Por que, doutora, que é importante? Para fazer o fundo de olho, no mínimo, né? O fundo de olho não é um exame que avalia grau de óculos, não. O colega oftalmologista, ele olha lá atrás a retina para que veja se tem já alguma alteração inicial, se está tudo normal, tá? Então, se tiver normal, no outro ano de novo, e assim vai, é uma vez por ano, nesse trabalho de prevenção. Se tiver alguma alteração, aí vai fazer exames mais específicos e a gente vai traçar estratégias de controle da glicose e de prevenção da evolução da retinopatia também com o colega da oftalmologia. Mas é muito importante, tá? Que você previna a prevenção, né? A ação diante da prevenção. O medo, ele é natural que se tenha em relação ao diabetes. Existe uma cultura muito instalada do medo, de instalar o medo nas pessoas portadoras do diabetes quando se descobre o diagnóstico, né? Tem medo muito grande, medo de usar insulina, medo das complicações, medo de não dar conta, medo de morrer cedo e deixar as pessoas queridas, né? São muitos medos que as pessoas portadoras de diabetes têm, porque se cria muito uma cultura do medo, tá? E a gente trabalha muito isso nos nossos conteúdos, porque na verdade o que a gente quer instalar é uma cultura de acolhimento, né? de humanização em relação aos cuidados do diabetes, de prevenção, sabe? De autocuidado, porque isso sim são coisas positivas de ação, de aceitação do diagnóstico, justamente para poder cuidar da doença, da patologia, dessa condição, entendeu? Então, assim, eu vejo muitas vezes de profissionais até da área da saúde, né, que instala-se um medo muito grande, como a gente recebe às vezes no consultório, pessoas que vieram, infelizmente, de outros colegas, né, falando que, doutora, quando ela viu meus exames, ela disse logo que eu ia ter um AVC, que eu ia infartar, que eu ia ficar cega, né, e infelizmente ainda se tem muito essa cultura da instalação do medo diante do diabetes e é isso que a gente quer, fazendo, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, a gente falar do diabetes e cuidar do diabetes, tá? De maneira diferente. Por quê? Porque a gente não está cuidando da doença, a gente está cuidando de pessoas que são portadoras dessa condição. Então, é muito mais, né? É muito mais do que olhar simplesmente para números. É muito mais do que simplesmente trocar uma receita, tá? É muito mais do que falar, né? Esses absurdos que a gente ouve de instalação dessa cultura do medo em relação ao diabetes. É você cuidar de pessoas, é você cuidar de seres humanos que estão sim passando por desafios, e não é desafio só em relação ao diabetes, porque o diabetes ele é apenas uma parte da nossa vida quando a gente o tem, né? Por exemplo, eu que sou portadora da miastenia graves, ela é apenas uma parte da minha vida. Eu tenho todo um contexto aí envolvido que merece também esse cuidado, que merece também essa atenção de forma acolhedora e humanizada, tá? Então, é bem por aí que a gente precisa pensar e cuidar também, viu? Deixa eu ver mais alguma outra pergunta aqui. Queda de cabelo tem a ver com diabetes ou é por conta da alimentação não saudável? A Patrícia está perguntando. Patrícia, se eu não me engano, foi você que falou do emagrecimento também, né? Quando a pessoa emagrece de maneira muito rápida, pela deficiência, às vezes, de alguns nutrientes na questão alimentar, quando se tem uma restrição alimentar muito grande também, viu? Esses nutrientes, essas vitaminas, quando elas estão baixas dentro do organismo, elas podem sim dar queda de cabelo, tá? Não necessariamente por conta do diabetes.
viu? Mas como a gente falou, o diabetes, quando ele está descompensado, ele pode dar muitas alterações no organismo. Mas o que pode estar relacionado aí é por conta de emagrecimento não saudável, emagrecimento rápido de forma não acompanhada, tá? Então pode ter essa relação devido à deficiência de algumas vitaminas e nutrientes que são importantes, né? Para a formação do cabelo e do couro cabeludo. Combinado? Lucimar, todos ou nenhum desde que seja no controle. Acho que a Lucimar comentou alguma coisa que eu estava falando aqui. Shopping da Saúde, oba, parabéns, obrigada aí. Obrigada a todos, né, que estão aqui acompanhando a nossa live. Hoje tem bastante gente participando, eu fico muito feliz. Minha hemoglobina glicada deu 6,2, está muito alta. Normalmente a gente não consegue avaliar exames isolados assim na internet, a gente nem pode, né, para a segurança do paciente, para a segurança de todos nós. Por quê? Porque todo tem um contexto, né? Qual é, por exemplo, o que a gente pode falar em relação à hemoglobina glicada? Qual é o normal da hemoglobina glicada que a gente sempre fala aqui? O normal é abaixo de 7, tá? Isso de forma geral, porque, por exemplo, se for uma criança já não é mais esse valor, às vezes até 7,5, 8 em alguns casos. Se for um idoso, aí depende se o idoso ele é mais ativo, se o idoso é mais frágil, tá? Então realmente depende. E a hemoglobina glicada, ela vê uma média da glicose dos últimos 3 e um pouquinho até 4 meses, tá? Dos últimos 3, 4 meses, que é o tempo de meia-vida da hemoglobina. A hemoglobina é aquela célula que a gente tem dentro do organismo que carrega o oxigênio, né, pra gente. E aí, quando a glicose ela tá muito alta, ela se junta com a hemoglobina e dá o exame que a gente mede da hemoglobina glicada. Então, quanto mais glicose tem, mais ela se junta na hemoglobina. E ela vê uma média, né? Então, um valor isolado de hemoglobina glicada, ele pode sim, hoje é um principal parâmetro que a gente utiliza dentro do controle do diabetes, para ver se o diabetes está bem compensado ou não. Só que um valor isolado a gente não dá para dizer que tá ok, porque depende, né? Se a pessoa está tendo, às vezes, a variação da glicose, está tendo muito baixa de glicose, muita alta de glicose. Tem alguns fatores que a gente sabe que influenciam nesses valores de hemoglobina glicada, algumas doenças no sangue, bebida alcoólica, uso de algumas medicações. Então, assim, de forma geral, tá? A hemoglobina glicada normal é abaixo de 7. Que a gente sempre fala que a glicada de 10, né? A glicada de 7, tá? Ou menor que 7, é aquela de 10, 11, 12, 15, até 17. Eu já vi que não desistiu, tá? Então, o principal é você continuar, é esse caminhar, tá, Patrícia? Então, assim, essa hemoglobina glicada, né, de forma assim geral, bem grosseira falando, a princípio ela tá normal, mas você precisa avaliar todo esse contexto aí, tá ok? Ao tomar café da manhã, posso comer uma fatia de pão integral e uma banana? Uai, poder pode, né, mas aí são 2 carboidratos, né? Seria mais interessante, de repente, uma fatia de pão integral com uma proteína, um ovo, um queijo, um copo de leite, tá? Para que você possa variar aí, tá? Essa alimentação. Qualquer alimentação, se a gente puder colocar proteína junto, viu? Ajuda, porque a proteína ela ajuda o carboidrato a absorver de maneira mais lenta, tá ok? E também, como a gente falou, a proteína ela tem menos calorias, né? Do que o carboidrato, só que cuidado com a quantidade. Tudo depende de quantidade, da qualidade do alimento que se come, tá? Então, isso é importante também. Deixa eu ver. Fazer dieta é fácil em relação de fazer exercícios. Isso para mim é uma dificuldade pura. A Nélia, acho que é Nélia, tá comentando aqui que o maior desafio para ela é o exercício. E realmente é um pilar, viu? Que favorece todos os demais, né? E a gente sabe que para instalar um exercício físico é um desafio mesmo para quem não tem esse hábito, né? E é um hábito muito saudável. Então, a dica prática é qual? Escolher o que você gosta, tá? Escolha um exercício que você gosta, porque a chance de você não só começar, mas também manter esse exercício é muito maior. Aí, às vezes, a pessoa diz assim, ai, doutora, mas eu não gosto de exercício nenhum, eu odeio... eu odeio exercício, eu não gosto de nenhum. Daí, nesse caso, a gente vai escolher um que você menos odeie. Porque o exercício ele é um pilar muito importante na vida da gente. O exercício ele não só beneficia
o controle de doenças, né? Mas ele também melhora sono, melhora intestino, melhora a disposição. Você come melhor quando está fazendo exercício, melhora bem-estar. Você vê gente, às vezes faz amizade, pega um sol. Menina, é só coisa boa, não tem nada ruim do exercício, não. E a gente entende que é um desafio começar assim, mas escolher algo que você goste ajuda muito, tá? Ajuda muito nesse contexto. Porque o diabético precisa se exercitar e fazer uma alimentação. Ah, porque ela está complementando, né, Anélia? Porque o diabético precisa, né? Na verdade, a alimentação saudável, né, e exercício físico regular não é só para as pessoas que têm o diabetes, mas para todos nós, tá? Isso daí faz parte, né, dos pilares da boa saúde: exercício, alimentação, sono regular, o gerenciamento de estresse, hidratação, o intestino saudável, tá? A redução de vícios, como a gente comentou aqui, da bebida alcoólica, mas também do cigarro. Então, tudo isso são pilares de uma boa saúde, que a gente trabalha muito dentro do nosso método, que é o método DTC, que é o método do diabetes tipo controlado. A gente possibilita, né, essa melhor adesão, essa instalação desses bons pilares aí na saúde como um todo, tá? Meu cabelo está caindo muito. A Patrícia está preocupada com o cabelo. Patrícia, eu aconselho você procurar sua endócrino de confiança, tá? Fazer a medida de algumas vitaminas que são importantes também. E também, se for o caso, complementar uma consulta com a dermatologista para lhe ajudar nessa queda de cabelo, que pode estar, assim, relacionada ao emagrecimento rápido que você teve, já comentou aqui. E é preciso mesmo essa avaliação, tá? A remissão é tipo volta a ser pré, mas pode variar a glicose? Eu não entendi a pergunta da Ana. Não sei se ela está falando sobre remissão do diabetes. A gente sabe que hoje é possível sim, tá? É possível a gente reverter quadros de pré-diabetes e de diabetes também. Como, doutora? Com emagrecimento. Tá? Com emagrecimento, a gente muitas vezes consegue, em um grupo selecionado de pacientes, principalmente pessoas que têm o diabetes há menos de 6 anos, porque ainda tem uma reserva de insulina para poder compensar a glicose, e que tenha perda de peso pontuais, né? Que aconteça a perda de peso, mas que consiga manter essa perda de peso também, viu? Então, é muito possível que isso ocorra, e a gente vê isso muito, estudos já comprovaram isso, a gente vê muito isso na prática clínica, por isso que é tão importante a gente fazer o controle do peso, principalmente em pessoas com diabetes. E quando a gente fala em reversão, em diabetes de pessoas com pré-diabetes e diabetes tipo 2, tá? São esses os casos que a gente pode ter essa reversão dos quadros de controle da glicose, viu? Fala sobre valores de glicose após 2 horas de ter almoçado. O normal do valor de glicose após o almoço, 2 horas após a refeição, é até 140, mas, segundo a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes, até 180. A gente ainda considera valores do pós-prandial, mas o ideal é estar até 140, tá ok? Que é a remissão do diabetes. A remissão do diabetes é quando você consegue controlar os níveis de glicose, tá? No caso do diabetes, a hemoglobina glicada abaixo de 6,4, tá? Sem o uso de medicamentos, tá ok? Por pelo menos aí 3, 4 meses a gente considera que a pessoa entrou em remissão. E isso, como eu falei, vem associado à perda de peso, tá ok? A controle do peso através do que, doutora? Dos pilares, né? Dos pilares da boa saúde que a gente comentou. Exercício, alimentação, sono regular, gerenciamento de estresse, bons relacionamentos, a redução de vícios, tá? Bebida, cigarro, nem pensar, e saúde intestinal, hidratação, enfim, os pilares da boa saúde que nos possibilitam, muitas vezes, esse emagrecimento e essa reversão do quadro do diabetes. Mais uma pergunta sobre remédio, né? Sobre medicamento. Tomo o medicamento Mérito, tá? Que é a metformina associada à glimepirida, tá? É uma medicação que ainda se usa em associação. Ela está perguntando a Jeane se é um bom medicamento e se ajuda no emagrecimento.
tá? A gente comentou já sobre medicamento aqui, na verdade, para a gente saber se é bom, se não é bom, se faz bem, se não faz bem. Realmente precisa fazer uma avaliação individualizada, fazer uma consulta médica para avaliar todo um contexto relacionado. Tá? Então, o melhor remédio, na verdade, depende, né? Depende, que a gente falou de muitos fatores relacionados. Se ajuda no emagrecimento, não, tá? Não tem a metformina presente nessa medicação. A metformina a gente sabe que para não é um remédio para emagrecer, mas em alguns casos ela ajuda. Alguns pacientes têm esse benefício, se beneficiam dessa medicação, e os estudos, na verdade, mostram que às vezes pode ser por conta. Os estudos mostram que a metformina ela tem um ganho de peso neutro, né? Nem para cima nem para baixo, tá? Então não ajuda no emagrecimento. Porém, quando a pessoa às vezes começa um tratamento, como a gente falou, ela melhora a alimentação, ela faz exercício, então tudo isso gera um emagrecimento associado, tá? Mas o mérito, ele não é um remédio para emagrecer, não, tá? Até mesmo porque tem a glimepirida, que não faz parte dos medicamentos que ajudam no processo do emagrecimento. Doutora, como a gente pode diferenciar o diabetes tipo 1 do diabetes tipo 2? Qual o exame? A gente já fez uma live só sobre isso, como a gente diferencia um diabetes do outro. Mas de forma bem prática, o que acontece? No diabetes tipo 2, a pessoa tem um fator genético relacionado e tem outros fatores também, como obesidade, doenças relacionadas, uso de medicamento, tá? Mas um desses principais fatores hoje realmente é o excesso de peso. E nesse caso, a pessoa tem a produção de insulina, a pessoa tem insulina dentro do organismo, mas essa insulina não consegue agir. E isso é o que a gente chama de resistência insulínica, tá? Então, no diabetes tipo 2, em geral, a gente se descobre com idades mais avançadas, não, né? Mas mais acima, tipo acima dos 40, 45 anos, tá? Acima de 35 anos também, apesar de que hoje, por conta da pandemia da obesidade, a gente vê muito também o diagnóstico de diabetes tipo 2 em pessoas abaixo de 35 anos e em crianças também, viu? Em crianças também já está tendo esse diagnóstico, tá? Por conta da obesidade infantil. No diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1 é uma doença de origem autoimune e tem sim anticorpos, alguns exames que a gente pode dosar de forma específica para quando a gente faz esse diagnóstico do diabetes tipo 1. E aí é um diabetes onde se descobre numa faixa etária menor, em geral abaixo desses 30 anos, a maioria dos casos na infância, adolescência, ok? E o paciente, a pessoa não produz mais insulina. O pâncreas, que é o órgão responsável pela produção de insulina, ele não consegue mais produzir. Então, aí a gente precisa repor a insulina e são os casos onde a gente já de imediato faz a reposição da insulina também. No diabetes tipo 2, às vezes em alguns casos, no início do diagnóstico, por glicose mais alta, a gente precisa da insulina, porque a insulina que tem no corpo não está conseguindo agir. Aí quando a gente consegue fazer essa limpeza, essa faxina dessa glicose, alguns pacientes não precisam mais da insulina, ou depois, com o avançar do diabetes tipo 2, eles precisam de insulina numa fase mais tardia, tá ok? Mas no diabetes tipo 1, a insulina ela é reposta de forma imediata ao diagnóstico, porque isso é fundamental, já que não tem esse hormônio dentro do organismo e salva vidas. Tá? Então, são basicamente essas as diferenças, mas repito, a gente tem uma live só falando sobre as diferenças entre o diabetes tipo 1 e tipo 2, que vale muito a pena. Também dentro dos nossos conteúdos a gente tem muita informação sobre isso também, tá? É muito importante saber, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui na caixinha. Que eu não respondi, que já tá chegando a nossa hora também. Eita, peraí. Queda de cabelo, essa já foi, porque minha glicose passou... Ai, meu Deus, peraí. Nossa, tem muita pergunta aqui, nós já estamos chegando a 1 hora. Essas lives de perguntas e respostas, elas são muito boas, né? Deixa eu responder essa aqui, que tá mais curtinha, tá? E depois a gente vai encerrar, porque realmente já tá dando a nossa hora. Metformina tem efeito colateral? Tem. Todo remédio pode ter efeito colateral, tá? E a metformina, os principais efeitos colaterais, hoje quando a gente fala da metformina de liberação lenta, que é a metformina XR, por isso é importante, em alguns casos, a gente utilizar essa metformina mais moderna, que ela é amplamente já distribuída aí
no Sistema Único de Saúde, nas farmácias populares. Ela tem menos efeitos colaterais do que a metformina antiga, mas ainda assim pode ocorrer. E os principais que os pacientes relatam, e são relatados em estudos também, é enjoo, náuseas, às vezes diarreia, tá? Dor de barriga, mas também a metformina pode dar algumas alterações na função hepática, tá? Nos rins. Então é importante, né? A metformina é um remédio muito bom, é um remédio clássico dentro do controle do diabetes, barato, na verdade de graça, né? E com ótimos efeitos, tá? Nas 8 tem um octeto que a gente fala, que são 8 coisas que influenciam de forma que a gente estuda, né, na medicina, né, para simplificar aqui para vocês, são 8 variáveis que influenciam no diabetes, tá? Na fisiopatologia do diabetes. Como que ocorre esse diabetes? A metformina, ela age em 6 deles. Então, é um remédio muito bom dentro do controle do diabetes, mas como toda medicação, precisa ter a indicação, precisa avaliar o contexto, precisa avaliar a resposta do remédio, precisa avaliar se teve algum efeito colateral também associado. Então, basicamente são esses efeitos colaterais da metformina, viu? Gente, 1 hora de live. Eu disse que eu ia entrar para fazer meia horinha só. Para poder ainda descansar, estou ainda em recuperação aí da minha cirurgia. Mas a gente se empolga aqui, quer responder. Eu deixei algumas perguntas aí, depois eu vou responder ali ver se eu consigo responder no Stories, tá? Muito obrigada, viu? Mais uma vez eu termino a live agradecendo a você pelas suas orações, obrigada aí pelo acolhimento, obrigada por essa via de mão dupla que a gente está fazendo aqui em relação à nossa tribo do diabetes tipo controlado, viu? Para você me ajudar a ajudar outras pessoas, né? Traga alguém para nossa tribo, distribua esse conteúdo, compartilhe com amigos, com familiares, porque a educação no diabetes, ela é libertadora, tá? Liberta, viu? Então, ó, um beijo grande, bom dia, tá? Uma ótima quinta-feira aí para todos, viu? Um beijão, tchau, tchau.